Nos últimos 3 séculos, a forma como se interpreta macho e fêmea humanos mudou radicalmente. Por mais de 2000 anos, em várias culturas ocidentais, o humano era representado pelo homem, enquanto a mulher tinha sua existência entre humanidade e animalidade. Só a partir do século XVIII é que se passou a admitir que as mulheres também são humanas tanto quanto os homens, mas ainda assim muito diferentes, não só no corpo, mas também no caráter e personalidade. Sua principal função era a procriação. Deus ou a natureza criou a mulher com as características necessárias para desempenhar esse papel. Ao longo do século XX, a subjetividade, os desejos, o modo de ser, o ato de dar e obter prazer não precisa ter necessariamente uma relação direta com os úteros, ovários e testículos, além de não ter como finalidade a reprodução. O campo da cirurgia fez muitos avanços permitindo retirar o órgão indesejado e substituí-lo pelo órgão que se deseja. Também é possível fazer a redistribuição de pelos, gordura e massa muscular. Existem métodos contraceptivos que permitem a mulher fazer sexo sem engravidar, mas é válido lembrar que nenhum método é 100% eficaz. E as relações tanto sexuais quanto amorosas entre pessoas do mesmo sexo passaram a obter estatuto de normalidade. Por exemplo, bebês podem ser criados em laboratórios, mulheres podem gerar um filho sem ter sido fecundadas, e espermas podem fecundar óvulos sem que haja qualquer relação entre os produtores, ampliando as constituições familiares. A redução da importância da anatomia sexual em relação às experiências afetivas, eróticas e reprodutivas não foi somente pelo progresso do conhecimento humano. Sabemos que a ciência avança nas direções dos apelos sociais. Demandas culturais, políticas e econômicas exigem reelaborações das dinâmicas socioculturais. Na sequência, iremos falar sobre algumas mudanças na forma de entender e vivenciar a sexualidade humana, e que o sexo, tanto quanto um conjunto de atos e sensações, é também um conjunto de fala e ideias. Muito do que sentimos e fazemos no campo do erótico e do sexual é resultado do que falamos e pensamos a esse respeito. Uma concepção de sexualidade. Para começar a falar sobre o termo sexualidade, é preciso entender um pouco sobre o termo sexo e sobre prazer. O termo sexo tem alguns significados, sendo sexo uma maneira de falar sobre o ato em si da relação, uma maneira de diferenciar o feminino e o masculino, ou nos animais o macho e a fêmea, e referencia os órgãos genitais. Também pode ser falado de duas formas, coito e cópula. O coito diferencia particularidades do sexo e a cópula refere-se ao ato de reprodução animal. Para diferenciar o ato sexual de nós humanos do ato sexual dos animais, podemos dizer que os animais se relacionam apenas para a reprodução e os humanos são capazes de sentir o prazer. E aqui então entra o prazer. O que é o prazer sexual? O prazer é algo específico dos humanos. A partir de uma relação sexual, o indivíduo presencia sensações corporais que para cada um provocam um sentimento subjetivo. Sentimentos esses que envolvem diferentes tipos de emoções e significados. Os sentidos que o sexo e o prazer propiciam, então, começam a ideia da sexualidade. A sexualidade é mais a fundo do que apenas o ato sexual em si, mas sim as fantasias e ideias subjetivas que cada indivíduo constitui sobre o que é mais prazeroso para si, o que remete à ideia do gozo. As fantasias e ideias que compõem a sexualidade possuem relação com elementos culturais da sociedade da qual o indivíduo faz parte, uma vez que as relações entre os atos e as sensações provêm das ideias apresentadas por uma cultura. A sexualidade está relacionada com as sensações e o discurso construído socialmente em torno delas. Nesse sentido, é possível compreender que a sociedade tende a legitimar ou não determinadas fantasias, com base nos elementos culturais. Por isso, algumas delas são aceitas com mais facilidade do que outras. A intermediação feita pela cultura, com relação às ideias e fantasias, é apoiada no corpo e na possibilidade de criação de outros seres, ou seja, a procriação. Segundo Foucault, a sexualidade também pode ser compreendida enquanto dispositivo social de controle, uma vez que a sociedade pode permitir ou proibir as relações sexuais em termos de com quem,
como, quando e quais práticas são aceitáveis em uma determinada sociedade e momento histórico. Os conteúdos que o sujeito tem como erótico ou sexual será aprendido, sendo esses construídos pela cultura em cada tempo histórico que será constituído seus símbolos e signos, e com eles o que será aceito ou desejável no âmbito sexual. No entanto, esse desejo e possibilidades estará estritamente ligado às necessidades sociais, no quesito reprodução. E que nas sociedades mais simples as desenvolvidas, os papéis já estão pré-definidos, quem fecunda e quem gera, o que irá atribuir valores e significados sociais. A proximidade entre o sexo, sexualidade, prazer, reprodução e normas não será ligado um ao outro, pois nem todos os atos sexuais serão prazerosos para os envolvidos, pois o imaginário sexual não precisa necessariamente de experiência para imaginar, e as normas que regem tais atos nem sempre são seguidos por todos. Como também não está escrito nos corpos quem fecunda e quem gera, e todos os construtos são gerados pela sociedade e cultura em que o indivíduo está inserido, e que está em constante transformação. E o que irá prevalecer é um diálogo ativo que o indivíduo possua com o espaço social. Isso irá refletir na sua subjetividade e cultura e marcar a existência humana. Segundo o autor Eusébio Aureoles, a sexualidade é difícil de ser definida, pois ela é considerada uma construção mental, pois cada uma dessas definições partem de um princípio, dado como modelo de pensamento. Sendo assim, a sexualidade parte do ponto de vista de uma relação grupal, que a partir de uma base biológica invariante origina a diversidade de ideias, sentimentos, atitudes e regulação social. Podemos considerar, então, a sexualidade como peça de um quebra-cabeça, que a cada momento podem se agrupar de maneiras diferentes, de acordo com as normas culturais, corpo, sexo e sexualidade, que tem como base peças representantes, o homem e a mulher, que passam a criar suas formas a partir daí.